Olá pessoal, nesse vídeo eu foquei em falar sobre Pareto, mas Pareto voltado para quem é gerente, para quem é gestor de processo. Pareto foi um economista, teve muita importância no mundo econômico, mas para gerente de processo a gente vai focar só nisso. O que é útil e como usar Pareto para gerenciar seus processos do dia a dia. Vamos lá. Vou falar rapidamente da origem que vem esse nome Pareto, princípio de Pareto. Na realidade, o Pareto não criou o princípio de Pareto. Ele foi homenageado com esse nome por um guru da qualidade chamado Joseph Juran. Então, nós vamos focar nessa parte que cabe para o gerente, que cabe para quem gerencia e tem seus problemas no dia a dia. Então, vamos falar depois do princípio de Pareto por Juran, que é uma coisa que ele se inspirou no Pareto, mas tem características bem diferentes do economista Pareto, né? E falar da prática, tá? E daí? Como é que eu consigo usar isso no dia a dia? O que eu posso fazer que vai facilitar a minha vida, que é isso que a gente está procurando? Tá, então só para falar assim, olha, Pareto viveu lá no século XIX, né, nos anos de 1850, 1870, e ele, através de observações, ele não tinha nada a ver com gerência de processo. Era um economista, um estudioso de economia que criou a teoria do custo, do valor marginal, mas ele constatou algumas características que acabaram vingando esse princípio de Pareto, que é, por exemplo, ele constatou que nos estudos dele, ele percebeu que 20% da população do mundo detinha 80% da riqueza. Então, por exemplo, aqui ele constatou isso, ele não criou um princípio sobre isso, e ele percebeu e chamou a atenção que esse princípio valia para outros critérios. Por exemplo, ele fez um estudo que mostrou que 20% das terras produtivas da Itália produziam 80% da produção global. Então, acabou falando muito dessa relação, não exatamente, mas girava perto de 80 a 20. Então, vamos lá, eu queria frisar isso, né? Mas ele não focou nenhum estudo em gerenciamento de processo. Só para aproveitar, o gráfico de Pareto, que também não foi criado na época, ele mostrava os dados da seguinte forma. É um gráfico que hoje é automático no Excel. Depois, se alguém quiser questionar ali, pergunta, eu falo o caminho para chegar nesses dados. Mas esse gráfico de Pareto, que recebeu o nome dele, ele tinha as escalas. Você dividia fato em partes, aqui no caso os 20% mais ricos, depois os outros, o complemento 40%, tal, até chegar aos 20% mais pobres. Então, esses dados aqui colocados no gráfico de Pareto atual, ele apareceria assim, olha, os 20% mais ricos detêm 80 e poucos por cento da riqueza, né? Tá, detém 80 e poucos por cento, depois vai caindo, e aí a leitura, eu vou mostrar um outro exemplo aqui, vai ficar mais claro, mas a leitura é o número absoluto aqui do lado, e do lado, esse gráfico de linha, ele vai mostrando o acumulado, quer dizer, somando A mais B, ele dá 90% do todo. Vamos lá, não vou falar em processo ainda, vamos levar adiante aqui. Então, por exemplo, isso aqui aplicado a um caso mais prático do nosso dia a dia, por exemplo, ficaria assim, olha, a devolução de produtos, vamos supor que uma empresa entrega produtos, manda por transportadoras e tudo mais, e num determinado mês houve 775, eu peguei um dado genérico aqui, 775 devoluções, e isso é considerado alto, né? E esses dados, eles foram, olha, não é causa, nós nem tocamos no assunto causa ainda, mas foi percebido que de 775, 300 foi por atraso na entrega, o cliente não gostou, devolveu. Outros atrasos na transportadora, outros produtos danificados. Então, as quantidades de cada um, com isso eu consigo calcular o percentual de cada item, no caso aqui 38% foi só por atraso na entrega, só esse item representou 38%, e depois uma coluna acumulada. Com esses dados aqui, podemos aprender a fazer o gráfico, mas o Excel faz isso automaticamente, é um tipo de histograma, tá? Ele monta esse gráfico aqui de Pareto. Então, o que eu consigo ler daqui? Olha, o atraso na entrega, ele tem 300 unidades e representa, nesse gráfico aqui do lado de cá, ele representa em torno de 40% dos atrasos daquele mês, das devoluções daquele mês. Depois, se eu quiser calcular o famoso 80%, eu venho lendo essa linha aqui, e quando eu chegar aqui na altura de 80%, eu posso falar o seguinte, olha, as três, atraso na entrega, atraso na transportadora e produto danificado, representam 80% da minha devolução. Então, o gráfico de Pareto é isso. Vamos segurar isso aqui, é fácil fazer, levantar os dados e jogar
no Excel, mas vamos levar adiante, entendido o que é o gráfico de Pareto, daquelas observações que ele fez, né? Ele não tinha a intenção de resolver o problema de concentração de renda ou de produção disforme de determinadas regiões de plantio ou não. Ele só constatou. Aí vamos lá, agora vamos começar a falar um pouco o que interessa para a gente. O princípio de Pareto, que foi escrito por Juran. Juran é um dos gurus da qualidade, é um americano, que foi um dos grandes responsáveis pelo modelo japonês de gestão. Foi levado para o Japão durante o Plano Marshall, depois da Segunda Grande Guerra, e foi um dos mentores que o Japão absorveu o conhecimento e criou o modelo de gestão japonês tão famoso até hoje, né? Aí vamos pensar o seguinte, assim, eu preparei assim, pensa numa confeitaria, vou pegar um exemplo mais real, né? Onde tem essa área que representa o processo, por enquanto não vamos falar nisso, e esse processo produz, o mesmo processo que produz bolos da confeitaria, produz falhas também. Então qualquer processo funciona para produzir de um jeito, mas acaba gerando algum problema. Então nesse caso, vamos pegar sobras de bolo. A confeitaria joga para vender o bolo e sobra muito, não é só por encomenda, vende no balcão ali e tal, e começa a sobra de bolo é ruim. Então, vou pegar um exemplo fictício, tá? Por exemplo, um gráfico, não é gráfico de Pareto, um gráfico de linha para acompanhar a sobra de bolo pode apontar o seguinte, eu forcei um problema aqui, olha. Ele vinha em torno, até o dia 7, de 10% de perda, que era considerado aceitável pela confeitaria, e de repente ele pulou para a faixa de 20%. Então o problema dentro do gerenciamento de processo, identificar claramente o problema, ele dobrou de tamanho o meu problema. Estou perdendo muito mais bolo do que estava perdendo. Então isso é uma etapa inicial. Se eu vou simular algumas coisas para apresentar o princípio de Pareto. Se eu fosse analisar possíveis causas aqui, vamos brincar aqui, e falar assim, olha, um brainstorming com as pessoas, o confeiteiro, o ajudante, o dono da empresa, eles falam assim, ó, a qualidade do abacaxi decaiu ultimamente. Só percepções das pessoas. Também falaram o motivo desse problema. O funcionário novo não sabe trabalhar. Ele entrou agora há pouco tempo e está fazendo muita besteira. Maquinário antigo não funciona mais. Previsão de vendas está errada. Nós estamos fazendo uma previsão dissociada do consumo, alguma coisa assim. São só ideias, tá? Aí nesse ponto, eu queria apresentar, dar um enfoque legal, o que é o princípio de Pareto. Agora sim, agora ele é um gerente de processo, ele é um consultor, um professor na área de gestão. E ele fala assim, para muitos fenômenos, vamos entender fenômenos como problemas que acontecem nos processos, 80% das consequências desses problemas, normalmente, o número não é exato, mas eles foram causados por apenas 20% de todas as causas que tem no processo. Vamos lá, eu vou explicar com calma agora, porque esse ponto é importante. Mais importante do que o Pareto falou. O Pareto não associou com causa. O Juran falou assim, olha, a maior parte dos problemas que estão ocorrendo no nosso processo hoje, eu tenho vários fatores dentro do meu processo, mas só em torno de 20% que afetam que dão como consequência esses 80%. Vou falar um conceito aqui, mas que é muito falado em qualidade, que esses 20% são as causas fundamentais. Eu posso ter outras causas, mas elas não têm tanto impacto quanto essas causas fundamentais. Tá, Marcos, mas aí como é que a gente aproveita isso, né? Então vamos lá, assim, olha, aquilo que eu fiz no brainstorm pensando no problema, de um modo geral, aí vem a primeira dica, eu vou resumir depois no slide seguinte, mas assim, olha, vamos dar uma olhada aqui, será que a perda está sendo por causa do tipo de bolo? Se o abacaxi está com problema, né, que foi uma ideia, aí vamos estratificar aqui e vamos ver essa perda que está acontecendo a partir do dia 8 e que tipos de bolo estão sobrando mais. E aí sim, eu posso usar a ideia do Pareto, não como uma observação que todo gráfico que eu vou fazer é Pareto. Mas quando eu pego aqui um gráfico desse, abacaxi, floresta negra, sedução, diet e peso, as variações, as perdas são indiferentes dos sabores, eu começo a ver que, olha, o problema do abacaxi pode ser real. Ele pode ter caído um pouco a qualidade, ninguém está inventando isso. Mas não é ele que está provocando o problema, senão minha perda esperada seria muito maior, minha sobra de bolo seria uma rejeição, seria muito maior do de abacaxi. Então, agora começa o uso do princípio do Juran. Eu posso eliminar essa causa.
Então, de todas as causas que eu tenho agora uma certa facilidade para eliminar algumas e ficar com aquelas mais fundamentais, que fazem mais sentido. Então, por exemplo, funcionário novo não sabe trabalhar. Ah, tá, então vamos ver, eu tenho tudo registrado aqui, eu vou vou estratificar esses dados, né? E por funcionário. E aí eu pego lá o Guinho, Zezinho, Luizinho, aqui eu estou denunciando minha idade um pouco pela minha criatividade. Eu percebo que, independente do funcionário mais novo, que era o Zezinho, por exemplo, a perda por isso daqui não tem a ver com quem está trabalhando. O cara pode até ser um pouquinho, não trabalhar tão bem quanto o Guinho e o Luizinho, mas não está gerando perda. Então, de novo, não é uma causa secundária. Pode até estar trazendo algum prejuízo, mas é muito pouco dentro dos dados que eu estou falando. Então, eu posso desconsiderar. Aí vem um conceito forte que tem a ver com o que o Pareto falava. Você que é gestor, dê atenção para aquilo que é fundamental, para aquela causa que é fundamental. Um pouco diferente do que o Pareto fala que só 20% do teu trabalho é significativo. Não, esqueça um pouco aquilo lá. Agora o Juran está falando o seguinte: para você atingir fortemente esse problema de dobrou o número de sobras de bolo, que é prejuízo para mim, você procure identificar a causa fundamental, porque se você acertar a causa fundamental, você vai eliminar 80% dos problemas. É esse que é o grande ganho desse princípio. Aí alguém levantou lá, gente, será que essa perda é igual em todo dia? Aí levantaram o Pareto e perceberam que a grande perda está sendo na segunda-feira. Opa, aqui Pareto, o gráfico de Pareto tem outra função. Quando eu estiver destacando muito um item perante os outros, significa que tem alguma causa no meu processo que está provocando esse desvio, esse fenômeno. Então, a causa fundamental ela não impacta nem o tipo de bolo, nem o funcionário, mas impacta muito no dia. Aí eu pego, o maquinário antigo não funciona direito, que alguém sugeriu que era isso não tem a ver, afetaria todos os dias da semana, eu posso desconsiderar, né? Agora, previsão de vendas está errado? Poxa, como é que faz a previsão? A previsão é feita em cima da a capacidade de produção de bolo. Mas não olha consumo, segunda-feira, será? Ou seja, essa aqui tem grande chance de ser a causa fundamental. É um exemplo fictício, mas o raciocínio é esse. Eu poderia ter mais causas fundamentais. Depois eu tenho um videozinho que fala do diagrama de Chikawa, e fala dos métodos 5 porquês. Aí eu cruzo causa fundamental com o método 5 porquês. Mas vamos ficar por aqui, olha. Aonde que o Juran nos ajudou é poder eliminar diversas causas por raciocínio lógico, por observação do problema primeiro e tentar achar as causas. Os problemas reais não vão se limitar a uma causa fundamental, tá? Então, mas ele te ajuda nesse raciocínio. Tá ok? Então eu vou repetir aqui, olha, do ponto de vista do gerente, né? Vamos aqui, dicas para o gerente, dicas para quem é gestor, para quem tem que lidar com processos que estão se repetindo todo dia e aparecem problemas e eu tenho que resolver esses problemas. Então as dicas, dentro do princípio de Pareto identifique claramente o problema. Isso eu considero que é aquele primeiro gráfico, ou seja, para ser um gestor de processo eu tenho que ter indicador de desempenho. Aqui eu não estou falando em princípio de Pareto, mas é fundamental para ser gerente ter indicador. Segundo ponto, aí eu coloquei em amarelo aquilo que tem a ver com Pareto. O primeiro é uma característica do gestor gerenciar com fatos e dados. O segundo é identificar o problema, quebra ele em partes. Devolução, ou qualquer que seja o problema, ela ocorre com diversas formas diferentes, não são causas, né? Então, quebrar ele em partes significa quebrar em partes para ver qual a parte que predomina. Qual a parte que está ocupando 80% do problema? Tá? Então, seguindo o exemplo que a gente fez no slide anterior, olha, não é sobras por confeiteiro, não é questão do tipo de bolo, a matéria-prima abacaxi, mas tem a ver com o dia da semana. Então, identifique, olha, o principal, o meu problema a partir de agora não é ter dobrado a sobra de bolo, é por que sobra mais bolo na segunda-feira do que nos outros dias. Então, as causas eu vou levantar e vou poder eliminar ou concentrar meus esforços naquilo que é fundamental em cima da pergunta: quais são as causas do meu problema acontecer predominantemente na segunda-feira? Tá? Então, aqui, só reforçando, né? Aqui é onde vale o princípio Pareto. Para muitos fenômenos, aquilo que está acontecendo não é 100%, tem outros problemas acontecendo.
Tem problemas, causas secundárias, mas eu vou deixar as causas fundamentais, aquelas que têm impacto diretamente na segunda-feira, tá? Que devem ser poucas, conforme o princípio que Juran escreveu dando o nome de Pareto, e eu vou atacar essas causas para atingir fortemente o dia de segunda-feira, para reduzir a sobra de bolo na segunda-feira. Busque as causas fundamentais, ou seja, identificar aqueles 20%, o método 5 porquês te ajuda, mas não vamos tratar disso agora. E aí fechou o nosso Pareto. Aí a continuação é elimine ou reduza a presença dessas causas. Eu coloquei em branco os extremos aqui, porque aqui eu estaria seguindo uma metodologia de solução de problemas. E o gráfico de Pareto eu uso em algumas etapas dessa metodologia. Tá? Então, você que é gestor ali, fica atento, o Pareto, mas o Pareto adotado ou criado pelo Juran, ele é muito útil para qualquer gerenciamento de processo, qualquer que seja o nível que você trabalha. Pessoal, comenta ali se você viu alguma coisa curiosa nesse vídeo, quer comentar, quer criticar, fica à vontade ali. Se inscreve no nosso canal, estamos lançando vídeo semanalmente, comenta e vamos lançar conforme a necessidade, conforme a demanda de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.